Você transitou ainda na Alemanha há bastante tempo, né? Então, do Leverkusen, o Bayern de Munique me comprou. Foi quando eu fui jogar no Bayern. Do Bayern, eu vim emprestado pro Grêmio. Do Bayern, terminou o meu contrato em 2006. Joguei a Copa de 2006 e vim emprestado pro Santos. Eu lembro. Vim emprestado pro Santos. Joguei uma temporada no Santos e voltei mais 2 anos depois de novo pro Bayern, que deu o total de 6 anos. Do Bayern eu fui pro Hamburgo. Então foram esses 3 times que Você gostou da Alemanha, né? Não, a Alemanha foi top, pô. Alemanha... Foi o melhor país que você morou? Foi o melhor, poxa. Foi o melhor país. Quando eu falo da Alemanha, eu lembro do início, quando o meu empresário falou, Zé, tem uma proposta aí, o Real quer te negociar com o time da Alemanha e esse time é um dos 4 que queria te contratar quando você terminou o campeonato brasileiro. Aí eu perguntei pra ele, que time que é esse? Ele falou, Leverkusen, poxa. Eu falei, mas e as condições, o tempo de contrato? Ele falou, poxa, condição muito boa, tempo de contrato longo também, 4 anos. E aí eu falei com a minha esposa, eu fui falar com ela, eu falei, Lu, tô com uma proposta aí, o Real quer me vender, me negociar pra um time da Alemanha, e aí? O que você acha? Ela falou, mano, você tá louco, pô, como é que a gente vai pra Alemanha? Frio, língua, esquece, ela meteu assim pra mim, sério, ela falou, esquece. Esquece. Falou, esquece, eu não... Ela não meteu, eu não vou porque ela já era parceira, ela já tá na caminhada comigo, mas ela falou, arruma um outro time aí na Espanha, eu já tô adaptada, já falo espanhol, estudei espanhol, já tô legal. Aí eu fui falar com o seu Juan falou, se for um outro clube, Espanha vai ser um clube de porte menor, você vai ter que jogar um time menor para aparecer de novo, para depois tentar ir para um time maior. Se eu fosse você, eu ia, vai ser difícil, mas o clube lá tem intérprete, você vai chegar já com 3 brasileiros no clube, isso me... Quem eram os brasileiros? Os brasileiros eram o Paulo Rim, que já estava no clube, que jogou no Atlético Paranaense, o Emerson, que jogou na seleção, volante, e o Robson Ponte. Já estavam lá. O Robson Ponte acho que chegou depois, era o Marquinhos. Isso que eu imagino pra vocês jogadores que chegar num país e já tem um brasileiro lá, já deve ajudar pra caramba. Ajuda, mas também atrapalha, viu? Por quê? Porque pra mim ajudou em uma parte, mas atrapalhou em outra. Porque quando você chega pra jogar fora e no time tem outros brasileiros, por exemplo, na Alemanha, que é um país que você precisa aprender a língua, você dentro do vestiário você só quer falar português. É verdade. Você não quer falar alemão ou você não quer ir estudar o alemão. Então, você chegando no clube tendo brasileiro, vai te deixar na tua zona de conforto. Então, fiquei folgado na minha zona de conforto. Tem os brasileiros e tinha intérprete. Eu falei, não vou precisar aprender o alemão. Sendo que era o que eu mais precisava, porque dentro do campo você precisa se comunicar, né? Sim. Com seus companheiros. E a língua de comunicação era o alemão. Entendeu? Não, mas beleza. Aí você aceitou, sua esposa falou, vamos. Não, aí eu fui na mente dela. Eu falei, não, Lu, vamos, porque, poxa, a gente teve uma experiência ali na Espanha. Foi uma experiência que, poxa, era pra gente ter dado continuidade, não deu certo. Mas essa oportunidade para ir para um time grande da Alemanha também, eu acho que é a nossa grande oportunidade. Vamos ter dificuldade, vamos, mas... Tem brasileiro e tem intérprete lá, vamos embora. Aí ela sempre confiou no que eu falei pra ela, ainda bem que deu certo, e ela veio. Mas ela veio meio com o pé atrás. Ela falou, poxa, como é que vai ser? Eu sozinho eu não falo... Mas aí no final, se eu terminou a resenha aqui, eu ir pra casa e falar, Lu, arruma as malas aí que a gente vai pra Alemanha. Ela vai correndo. Porque eu tá com saudade. Tá com saudade Que foda. ama, adora a Alemanha. Ela não queria nem voltar. Quando eu voltei a primeira vez pra jogar pelo Santos, ela não queria nem vir. A Alemanha pra ela... Pô, mas eu acho que é totalmente diferente da Espanha. Você colar na Alemanha, você fala, nossa, não, e agora, mano? Totalmente diferente. E mas você agora? acredita que, no caso, a minha adaptação na Alemanha foi bem melhor que na Espanha? Por quê? Porque a Espanha me deu
me deu os ganchos do que eu precisava fazer antes de chegar na Alemanha, coisa que eu não tinha quando fui para a Espanha. Sim, você já estava já Foi um experiente. aprendizado, eu estava experiente, foi um aprendizado a Alemanha para mim não cometer os mesmos erros que eu cometi na Espanha, na Alemanha. Então, quando eu chego na Alemanha, mesmo sabendo que tinha brasileiros lá, eu já fui na minha cabeça falando, tem os brasileiros, tem o intérprete, mas vou precisar estudar. Então, quando cheguei no clube, eu cheguei falando, eu preciso de um professor para me estudar o alemão, porque eu sabia das dificuldades que eu vivi na Espanha sem falar a língua. Uhum. Então, quando eu chego, começo a estudar o alemão e que eu pego o alemão depois de um tempo... Quanto tempo você demorou, Paulo? Mano, o alemão, para pegar o alemão, eu vou te falar, eu comecei a entender o que os caras falavam. 1 ano. Nossa, Comecei a entender 1 ano. Mano. 1 ano e meio, 2 anos. Pra começar então, a falar. eu comecei a entender 1 ano porque eu falava muito português. Isso me atrapalhou muito, pô. Isso me atrapalhou muito, falar o português ali com os caras. Isso me atrapalhou muito. Que se não tivesse os caras, eu acho que 6 meses eu já tava bom no alemão, mano. Se não tivesse o intérprete, eu tava voando. Mas aí o intérprete me colocou na minha zona de conforto, os parceiros, o Emerson, o Robson Ponte também, e isso me atrapalhou. Mas aí depois que eu peguei o alemão, aí... Pô, é muito difícil o alemão, Nossa, né? o alemão, tá louco. O alemão, pra você ter uma ideia, velho, quando entra, você começa a contar 2 números, por exemplo, 12, 13, 14, 15, mano, você começa a contar de trás pra frente, velho. Quando o professor me ensinou isso, eu falei, Suen, o nome dele, eu falei, Suen, vamos parar com essa aula aí que eu não vou aprender isso nunca, velho. Como assim, ao contrário? Ao contrário, porque, por exemplo, a gente começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No alemão você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12, 12. Aí você vai contar 13. 13. 13. Então você pronuncia o 3 para ir pro 1. 13, 13, 14, 14, 15, 15. Você Zé, é como se você Zé, falasse Zé, 31, mas é 13. Isso. Parece que você tá Se eu espirrando. for falar 31, eu vou falar 31. Meu Deus do céu. 31, 31. Meu Deus. 13, 13. Jesus. E 30. 103. 103. 103, 103. 102, 104, 105. Meu Deus. Imagina o 200. mítico na Alemanha. Não ia não. Aí Ele chegou tá parecendo uma que ele tá hora- latindo Não. pra nós. Não. Eu achava que os caras estavam brigando comigo quando começava a falar comigo. Mas aí quando eu peguei, pô, me animou muito porque me despertou pra outras coisas. Eu falei... fazer mais amigos também, né? Não, me despertou pra outras coisas. Porque eu falei, se eu falar o alemão, vai me aproximar mais... Eu vou me adaptar mais rápido dentro do time. Vou fazer amizade... E bem na época, quando completei 3, 4 anos, já na minha... Um pouquinho antes da minha transferência pro Bayern de Munique, o nosso intérprete já tinha falado que se você mora na Alemanha, ele era alemão, o seu Heinz, se você mora na Alemanha, como eu estava adaptado e queria jogar lá mais tempo... Ele tinha falado que depois de 8 anos morando no país, você pode dar entrada na cidadania. Você pode pedir o passaporte alemão. Então eu já estava com isso meio que na minha cabeça. Eu falei, peguei o alemão agora. Eu já tinha isso comigo. Eu falei, eu vou jogar. Tô 4 anos no Bayer Leverkusen, eu quero ir para um time maior agora. E o meu foco é Bayern de Munique. Aí quando eu faço a temporada 2001 e 2002, que me destaco, o Bayern de Munique me compra do Liverpool. Mas eu já tinha isso comigo. Por quê? Porque nos 4 anos, na Alemanha, só o Bayern de Munique que ganhava. Eu falei, mano, eu também quero ganhar isso aí, pô. Eu já tô 4 anos aqui. Beber cerveja. Eu não bebe, né, Zé? Não bebo, poxa. Mas os caras lá bebem, né? Lá bebe, a Alemanha é um dos países que faz uma das cerveja. melhores cervejas. É o que me falam, não sei. E é o que eu, Não, porque que eu via lá também. Quando eu vejo os caras ganhando o campeonato Isso, alemão, parece pô. que eles ganham só pra beber cerveja. Porque você viu o tamanho Isso, do do caneco. caneco.
Então, essas coisas foram me despertando. Então eu aprendi o alemão, vou jogar no Bayern de Munique, eu já tinha isso muito claro, do Bayern de Munique eu vou dar entrada na minha cidadania. Então, Era o plano. Era o meu plano já bem traçado. Então, como eu sempre fui um cara que da onde eu saí sem muitas oportunidades, e mesmo que elas não apareciam, eu precisava correr atrás dos meus sonhos. Então isso despertou em mim sempre em busca do algo a mais, do próximo passo e da próxima conquista. Então, quando eu saí da onde eu saí para chegar num time profissional e através da final do brasileiro, do destaque que eu tive, e eu falei, eu quero ir para a Europa. E quando eu for para a Europa, eu quero jogar num time grande. Quando eu chego no Real Madrid, eu percebo que eu não chego preparado, e quando eu saio, eu falo, eu tive isso muito claro, que o legal de quando as coisas na nossa vida não dá certo é a gente reconhecer que não deu certo porque a gente não está preparado. E esse reconhecimento eu tive. Isso que